Dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra para a nossa meditação. Romanos capítulo 3, versículo 2, versículo 1 e 2, está escrito assim: qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Versículo 2: muitas, em todas a maneira, porque, primeiramente, a palavra de Deus lhe foram confiada. Amém? Quando a pessoa é judeu pela fé em Cristo, a primeira coisa que ela recebe, a primeira confiança, ela recebe a palavra de Deus no seu coração. Ela se torna herdeiro com Cristo. A maior confiança que um cristão, com a pessoa professa a fé em Jesus Cristo, o coração dela se passou a ser a palavra de Deus. O salmista Davi fala em Salmos 96 e fala assim que todas as coisas, toda a perfeição ele viu o limite, mas a palavra de Deus é amplíssima, ela é ilimitada. Nós vemos o mar, os animais, a criação, a beleza das crianças, das mulheres, em toda coisa nós vemos perfeição e beleza. Mas o salmista Davi observava a perfeição, a beleza deste mundo, focado na palavra de Deus, que era a raiz do fundamento que acontecia tudo isso. E nós, cristãos, foram confiados a palavra de Deus, a chave dos céus, que fecha os portões do inferno, que entra no céu qualquer hora, para chegar diante do trono da graça e da misericórdia. Então você e eu passamos a falar o quê? A palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, usando Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, fala assim: se você tiver a administra segundo a palavra de Deus, fala segundo a palavra de Deus, aprenda a falar como Deus fala. Deus só pode entrar na nossa situação, na nossa guerra espiritual, na nossa divergência no dia a dia, nas contendas, desavenças, diversidade. Só quando nós aprendemos a usar a palavra de Deus, a espada, o Espírito Santo de Deus. Deus não pode entrar na sua situação desde quando nós saímos fora da palavra de Deus. Quando você falar a palavra de Deus, Deus está entrando no negócio. Mas quando eu falo a minha palavra, o Espírito Santo de Deus afasta de mim. Então ele pede dar para nós saber, aprender a usar a espada do Espírito Santo, falar com as pessoas. Seja onde for, você observa se você está usando a palavra de Deus. Independente que a pessoa seja nervosa, alterada, você fala segundo a palavra de Deus. Paulatinamente, mansamente. Está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Quando você falar com uma pessoa mansa, você está santificando a Cristo. Mesmo que ela venha levantar contra você, seu marido, sua esposa, você fala mansamente dentro da palavra de Deus, você está santificando a Cristo. Aprenda a falar como Jesus fala. Se você vai ver, quando você entra falando como Jesus fala, Jesus entra na direção. Nós temos que aprender a falar de acordo com o que está na Bíblia. Não adianta eu ir na igreja, orar, mas no dia a dia eu falo a palavra do meu oráculo. Deus não entra. Eu estou falando como velha criatura. Nós temos que aprender a falar como nova criatura. Quando você vai conversar com o patrão, com a esposa, onde for, você observa se você vai falar como velha criatura ou como nova criatura. Quando você vai chamar a atenção do seu filho, de sua filha, seja lá o que for, divertir alguém, você vai falar como velha criatura ou como nova criatura? Se você fala como nova criatura, Jesus entra na direção. Mas se você fala como velha criatura, Jesus sai da direção. Nós temos que aprender. A palavra no mundo espiritual ela tem poder. Então, desde quando você verbaliza a palavra de Deus, você está deixando fluir o evangelho de dentro para fora. Quando você fala as suas próprias palavras, você está mandando palavra de dentro, de fora para dentro. Isso não é salvação. Salvação é que Deus tem que compreender que a coisa mais bela e linda que Deus confiou para nós foi a sua palavra. Isso o mundo espiritual é cobiçado. O inferno queria estar no seu lugar para usar essa palavra, mas foi entregue a nós como os filhos por doação em Cristo Jesus. Medite bem. Você não vê uma pessoa expulsar demônio com suas próprias palavras. Você expulsa demônio com o oráculo de Deus. Você chega no seu serviço, a contenda, o patrão está levantando com você, os companheiros de serviço, alguma coisa, você levanta a sua mão antes de entrar no trabalho, apresenta a Deus, você entra no oráculo de Deus. Medite bem nessa palavra, bem, fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.